Tá, já. Pode apertar o play aí, Rafael, no seu celular. Boa. Maravilha. Bom, começa me Mas, apresentando então, né? não, Não, o calma, Fê eu vai vou começar. tocar Ah, tá. Perdão, a perdão. introdução Sem desse erro, jeito. Fê. Então, começando mais um Fractais. Esse aqui é meu convidado especial, Rafael Catolé, que vai se apresentar. A gente, na verdade, parece que a gente se conhece há um tempo, já que a gente já fez algumas coisas juntos, mas a gente se conhece há nem um mês. Mas a gente teve uma conversa grande de trabalho e acabou indo para vários lugares. A gente viu que a gente era mais parecido do que você imaginava. Eu falei, cara, tem tudo a ver você no podcast. E aí eu chamei ele aqui e ele vai contar a história deles. Aí vocês fazem a verificação, a avaliação de vocês, se fez sentido Avaliação ao vivo, como sempre. a avaliação, como a minha de tradição. Prometo que eu vou me conter aqui. Mas Não, Seja vai ser legal. bem-vindo, Rafa. a Seja Pensei que minha bem-vindo. só, Obrigação. pensei que só eu que pegasse amizade fácil, mas eu já vi É, que o Felipe também e você também. Só uma Seja bem-vindo. hiperfixaçãozinha afetiva básica e muito bem-vindo, Rafael. Por favor, quem é o Rafael Catolé? bom, gente, muito prazer estar com vocês hoje aqui. Bom, Rafael Catolé é um administrador. Eu me considero um administrador. Eu me considero. Eu gosto muito da história de José do Egito, né? Que era um administrador. Eu me acho um pouco José, assim, nesse sentido. Sou carioca, tenho 38 anos, sou casado com a Tassi, pai do Benjamin. Sou de uma família de comerciantes, então cresci em loja. Tive aquela educação que é educação assim. Não tem tempo para te explicar, vamos trabalhar aí e a gente aprende no caminho. É tipo. E aí aquela a educação tipo filmes da década de 90, né? Você agora vai limpar a loja, agora você vai fazer entrega, agora você vai atender cliente, agora você vai montar o móvel. E aí, em cada situação, eu ia aprendendo alguma coisa sobre a vida. Do tipo assim, ó, meu filho, quando alguém fala coisa com você, você fala dessa maneira, não dessa maneira. Então eu cresci nesse ambiente, num ambiente de instabilidade econômica por ter pais empreendedores que não deram, né, não tiveram êxito financeiro. E eu e eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em empresas. Então, minha trajetória, eu sou formado na PUC com uma bolsa de excelência acadêmica. Passei no Training Ambev em 2010. Foi o processo seletivo mais corrido do Brasil, um dos mais corridos do Brasil. Foram 63 mil candidatos e passaram 23 pessoas. Na Ambev, eu ocupei diversas posições de liderança, fui gerente de refrigerante, gerente de vendas, gerente nacional de vendas aqui no corporativo. Com apenas 25 anos, eu vim para cá para o corporativo assumir essa posição. É, Depois eu empreendi, fui empreender, né? Captei 1 milhão de euros com fundo de investimento, lancei uma startup, depois fui ser sócio VP de uma outra. Atualmente sou sócio e CMO da Natural One. A Natural One é a empresa de suco, a número um de suco 100% do Brasil, né? Presente hoje em 15 países. É uma empresa que, né, tem uma dominância nacional na categoria dela. E aqui eu fui VP de vendas, fui VP de gente, VP de marketing, VP do internacional, né? Montei essas áreas. Foi legal que eu participei da construção do zero dessas áreas e o que é mais bacana é que eu não sabia nada de internacional, não sabia nada de gente, não sabia nada de marketing. Então foi um desafio bacana de aprendizado, de construção, de me desafiar, de fazer coisas diferentes. E eu sou um cara muito tranquilo. Eu gosto de estar com família, em casa, eu gosto de aprender coisas novas. Eu sou altamente curioso. Eu quero quando eu cismo com uma coisa, eu quero entender até o pó daquela coisa. Gosto de xadrez, apesar de a cada medida que eu aprendo mais, eu jogo pior. É impressionante essa proporção do xadrez. Parece que o jogo selvagem eu jogo melhor. Quando eu tento aprender, eu jogo pior. É tipo Excel. É, tipo Excel. Eu gosto de esportes, pratico diversos esportes, não sou bom, razoavelmente bom em nenhum deles, acho por falta de prática na infância. Sou louco pela minha família, louco pela minha esposa, pelo meu filho, estou até viajando hoje por uma emergência familiar. E, e mais o que sobre mim? Tenho formação em Stanford, em Kellogg, sobre mercados e empreendedorismo.
Na Nutshell é isso, pessoal. Essa foi a apresentação mais linkediana da história do podcast até É. agora. E desculpa. E os nossos É ouvintes que- já sabem o diagnóstico, mas o Rafael vai continuar contando a história dele, de como começou, E que é com incrível que todo. quando ele chegou até aqui, ele ainda não sabia, né, do diagnóstico. Exatamente. Não, não, não sou, tal. Conta Não, pra não, gente. bobagem. tipo aquela mão assim, óbvio que você é. É. Tipo, querido. Então conta pra gente, Rafael, quando é que começou assim o seu Não, mas eu diagnóstico, vou esse explicar, percurso? antes dele contar, eu vou explicar como ele chegou aqui na nossa conversa. Então, a gente estava tendo uma Vamos lá. conversa geral. Aí eu tava falando do podcast, falando de várias coisas. Ele tava me contando assim, não, Felipe, eu tô num momento que cada vez eu tenho que aprender uma coisa diferente. Todo ano, agora eu tenho que escrever um livro e tudo mais. Eu falei, cara, você tá falando com a mesma pessoa que você aqui, ó. Eu posso te explicar porque a gente passa por essas mesmas fases. Aí eu fui me explicando minhas estranhezas, ele falou, putz, a gente é mais parecido do que eu imagino. Aí eu fui explicar minha visão neurodivergente de mim mesmo, ele falou, cara, eu sou isso daí aí. Aí ele falou que a gente já fez, aí ele vai contar a história sobre isso assim. E eu falei, cara, ouve o nosso podcast, você vai gostar. Ele já ouviu uns 3, 4 episódios, sei lá quantos episódios ele ouviu, e falou, cara, quero muito participar. Aí eu falei, vamos junto. Ótimo. Então foi assim, foi a primeira pessoa, eu fiz o que eu fiz com ele, o que o Ale fez comigo, basicamente. Assim. Sim. Salva as diferenças. É ao vivo também. Salva um diplominha de medicina aí no. É, salva sim. Exatamente. Eu não tenho as habilidades técnicas, mas já, depois de 3 anos gravando no Fractais, a gente conhece um monte de Aqui data. temos o Tá meio marqueteiro. E maravilha. aí conta um pouco da sua história, e aí na nossa conversa conta um pouco do que você estava contando hoje, né? Não, assim, o que acontece, assim, eu era uma criança um pouquinho diferente. Eu tinha uns interesses diferentes dos meus amigos. Eu gostava de história. Eu gostava muito de. Eu cismava com uma coisa, cismava com moeda. Eu queria saber tudo sobre moeda. E eu, eu tinha uma habilidade muito grande para desenho, para rascunhar coisas. Então, tipo, eu aprendi sozinho a desenhar. Eu desenho super bem, assim. Nunca fiz técnica nenhuma. E eu sempre fui essa coisa de fazer coisas diferentes, porque eu tinha para mim, como eu tinha muita dificuldade na escola, eu ia muito mal na escola, né, pessoal? Como eu falei um pouquinho no começo aqui, eu ia muito mal na escola, eu tinha dificuldade para aprender, e minhas notas não eram boas. E isso muda quando eu começo a ficar um pouco mais homenzinho, né, mais rapazinho ali nos 13, 14 anos, que eu penso assim, olha, não vai, no jeito que tá indo não vai dar, eu vou ter que aprender sozinho. E eu desenvolvi o meu método, que anos depois eu descobri que era o método Feynman, né? Que é, eu leio uma coisa, eu faço uma retórica como se eu estivesse explicando para alguém, monto o meu racional da tese e explico para mim mesmo, e aí eu aprendo o negócio, né? No Uhum. final, anos depois descobri que esse método A existe, melhor maneira não de fui eu que. aprender é ensinar, sem dúvida, assim. Uhum. E eu ficava, né, que nem um louco. E meu pai não entendia nada, meu pai assim, esse garoto tá ficando louco aí, Márcio. E aí aquilo mudou minha vida, porque eu saí do aluno que era o pior do colégio, sei lá, não sei se era o pior, mas era considerado, taxado como, né, desprovido de inteligência, sei lá, para o cara que vai muito bem e é destaque na escola. E aí eu comecei aí, consegui uma bolsa na PUC, e aí eu entendi que eu podia, se eu tivesse a maneira de aprender, eu conseguia estudar. Uns 4 anos atrás, meu pai faleceu de câncer de pâncreas, né? A gente teve essa perda grande aí. E aí, como toda pessoa que está preocupada com a saúde, você começa a fazer check-up, né? Check-up de tudo. Gente, fui ver tudo. Da unha do pé à ponta da cabeça. E um dos exames era uma ressonância. Uma ressonância da cabeça e tal. E eu cheguei, né, para fazer ressonância. E o médico, ele foi super gentil comigo e tal. Entrei na máquina, fiz o médico. Aí dias depois eu voltei com laudo com ele para analisar. E ele falou: vou te encaminhar para uma pessoa, que vou te passar para uma pessoa. Você tem um padrão diferente. Ele usou um termo, eu não sei exatamente como foi o termo, mas você tem um padrão diferente aqui, eu aconselho você a averiguar. E eu, cagado de medo, eu falei: não, eu tô com câncer. Ele: não, meu amigo, calma, você tá bem, tua saúde tá bem. Não é nada disso, não. Você sabe se Mas era um vai aqui. aumento no corpo caloso ou na região que faz a junção dos dois hemisférios do cérebro ou no tamanho da substância branca? Porque isso é mais característico, não é? Não, você não lembra qual é? Eu não sei, porque assim, Uhum.
quando eu fiz o teste, ele aplicou, ele estava no dia do exame e Uhum, não lembro se ele me deu o laudo ali ou se eu voltei no dia seguinte, horas depois. uhum. Mas na hora que eu estava fazendo o exame, ele fez assim, ele fez assim, e eu lembro que Você eu tá falando, fiquei, putz, eu falei assim, meu, e ferrou. agora? Eu tava naquela fase, gente, que era muito sensível. Meu pai tinha acabado de morrer. Eu achava que, porque meu pai teve câncer de pâncreas e minha tia teve câncer, irmã dele, de estômago. Então, assim, eu tava com Aguardando medo. quando seria, né, Uhum. o seu É, câncer. você estava Você estava esperando a É, praticamente. contagem tava regressiva. com medo e Uhum. achei que eu ia morrer. E qualquer coisa eu achava que tava com uma doença. E ele falou: "Ó, tem uma coisa diferente aqui." Ele usou essa expressão: tem uma coisa diferente aqui. E aí ele, olha, e aí ele me deu o cartão dessa moça e ele já marcou com ela. Ó, já marquei pra você. E eu achei estranho eu achei estranho a, como eu posso dizer, Atividade. a dele. A proatividade dele, assim, dele já estar nas Eu rédeas achei da estranho. situação e já querer fazer, ele falou, putz, talvez seja mais grave, esse ele já quis adiantar para você, tipo, você não ter como Eu, escapar, né? eu pensei, ó, eu vou morrer. Ele falou, não é nada de saúde. Eu falei, mas o que que é? Não, fala com ela que ela vai te explicar melhor. Aí eu falei assim, deve ser esposa dele, sei lá. Aí eu falei, mas eu tava naquela fase de averiguar tudo. Então eu tava né, eu chego nesse consultório, era uma psicóloga e tal. E aí eu lembro que isso marcou em Higienópolis. Eu chego e tem uma sala, uma recepção cheia de criança e adolescente, sentada, de tudo quanto é tipo, né? Com instrumento musical. A maioria com instrumento musical. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ué, que louco. Aí ela chega, assim, uma mulher muito elegante, me recebe, me trata com super educação, explica e fala que eu vou fazer um teste cognitivo. Aí ela falou, você já fez teste cognitivo? Eu falei, nunca fiz. Aí não era uma consulta, era uma conversa. Uhum. E ela me explicou. E ela perguntou se eu topava fazer. Foi muito mais do tipo, ela foi me entrevistar para saber se eu queria participar daquilo. E ela me falou: olha, o doutor viu que tem um padrão diferente aqui seu, a gente quer fazer um trabalho aqui mais aprofundado. Vamos fazer? Aí eu falei: vamos. Aí ela marcou, voltei lá no dia seguinte. E aí eu fiz 6 horas de teste, de vários testes, né? Então, eram os testes legais, assim, que é do tipo. Foi a fase mais divertida da minha vida pós o meu pai falecer. Porque eu saía do trabalho, né? Então a minha cabeça saía daquele negócio de trabalho, de rotina executiva. Eu saía da rotina da casa, de cuidar de filho pequeno. E eu me sentia que alguém tava olhando, ó, vamos ver como é que você sai e tal. E ela tinha muita paciência. Então, eram uns testes legais, assim, vou te contar uma história. Aí depois, ó, agora pega esse papel aqui e rascunha pra mim esses símbolos. E aí não sei o que. Aí no final, me conta a história que eu te contei no começo. Aí eu tinha que contar a história, né, de 1 hora e meia Uhum. atrás. Foi legal pra caramba. Eu me diverti horrores. E o legal que foi que saiu o resultado, né, que eles falam de QI superior, que é uma coisa que eu não imaginava, porque como eu tive muita dificuldade para aprender, como eu tive. A faculdade foi difícil também, o processo, não entrar, mas o processo de manter a faculdade foi difícil. Eu me senti aquele cara, sabe quando você vai fazer uma malhação? Aí você faz lá, uma musculação, aí você, pô, a primeira eu senti, mas a terceira, ela já tá mais. O corpo parece que a musculatura entendeu o Já, movimento. uhum. A faculdade foi assim, eu comecei a entender como funciona lá no último ano. Aí o último ano foi de boas. Os primeiros Uhum. anos foram horríveis para mim. Eu tinha dificuldade de aprender, eu tinha dificuldade de me manter concentrado. Nas provas ia super mal. E, mais uma vez, eu não sei o nome do termo, eu tenho dificuldade para memorizar algumas coisas. E outras não. Ela falou que tem né, era um QI que era não é O QI consciente. verbal e o QI de execução, provavelmente, Isso. né? Isso. Uhum. Que quando eu tinha um pico de ansiedade, a minha capacidade caía drasticamente em um dos dois. Uhum. E ela fez isso no teste, né? Ela fazia o teste do tipo, você agora tem. Fazia um teste comigo. Aí eu ia bem, agora você tem 1 minuto para responder. Aí eu queria acertar no minuto Já e a panicava ali, capacidade já. dropava. Uhum. Então foi muito legal, porque esse é um relatório, sei lá, de 12 páginas sobre mim, né? Sobre como lidar com isso, sobre todas as alavancas. E principalmente como eu deveria me comportar com o mundo. E ali, isso é legal, porque ali mudou a minha maneira de ver o meu time, como eu lidava Uhum. com as pessoas no trabalho. Ali moldou o meu caráter como líder. Ali teve, para mim, foi o antes e depois, Maravilha. né?
eu passava de uma pessoa que talvez era impaciente com os outros, Uhum. porque no acadêmico eu tinha dificuldade, mas na questão do trabalho, que talvez a execução eu ia super bem. Conectava rápido, modelava rápido, apresentava rápido, entendia. Alguém tá falando um negócio, eu já entendi como eu conectava todas as áreas e onde que ia, e a galera tentando entender o que estava falando. Então eu entendi que tem essa dificuldade, então eu me colocava numa posição de julgamento, e aí eu passei a ser uma posição de ajudador. Uhum. Então isso mudou minha vida. E ao mesmo tempo, eu entendi que eu tinha algumas debilidades e eu tinha que respeitar isso e me colocar numa situação onde eu não podia mais lutar com isso. Então, por exemplo, pô, Rafael, eu vou ter uma apresentação de 6 horas aqui, 3 horas sentado. Não adianta, eu não vou aguentar. Eu vou ter que achar Uhum. ferramentas para mim, Para né? conseguir Então, ficar por exemplo, concentrado. Uhum. eu estou numa reunião e o pessoal já sabe isso na empresa. Eu estou desenhando, Mas você desenhando. tá sacando o que tá acontecendo, né? Estou pegando tudo. Eu estou desenhando o rosto de um. Eu tenho aqui até. Depois eu pego para vocês. Eu tenho umas folhas que eu fico desenhando rostos de pessoas, movimentos, expressões, mas eu tô ligado. Eu tô ligado em tudo que tá acontecendo, entendeu? E ali eu tô aprendendo. Todos Mas aqui às vezes somos isso é iguais. necessário, é. Galera do Rabisco. Sim, mas aqui tem a diferença da atenção concentrada para atenção compartilhada e dividida, né? Então, você, quando divide a sua atenção em dois processos, um que canaliza o excesso da sua atividade mental para uma atividade que você já conhece, que é desenhar, você consegue ter mais espaço mental para prestar atenção no que está acontecendo do que se você ficasse totalmente solto com 10 pensamentos na cabeça sendo administrados, né? Então, nesse sentido, é melhor. Só que as pessoas têm a impressão de que se você está desenhando ou fazendo alguma outra coisa, que você não está prestando atenção nelas, e não pensando que isso está potencializando a sua concentração, né? Então, isso é bem interessante, porque isso é uma dinâmica neurodivergente, e aí isso mudou, isso teve uma repercussão não só na atitude das pessoas para com você no seu trabalho, mas, de um modo geral, isso se espraiou para os grupos ali que trabalham, as pessoas que estão ali como uma política, alguma atitude da empresa para com os seus colaboradores, considerando essas nuances, essas diferenças, criaram, estabeleceram alguma política específica para dentro de divergência. Eu sinto que as companhias em geral, não só na Natural One, mas elas têm se preocupado mais com pessoas com TDAH, Uhum, e tentado abraçar mais esse ponto. Como eu fiquei muito quieto, eu sou muito reservado em relação a isso. E essa é a primeira vez que eu falo para pessoas que não são da minha família, ou seja, minha esposa e talvez a minha mãe ou o que melhor honra. amigo. Ninguém até hoje não sabia disso. Eu comecei a ter uma mudança, não sei se isso tem a ver, eu consigo moldar muito rápido o meu comportamento se eu precisar. Perfeito. Mas é engraçado que eu preciso me convencer que isso é importante. Aham, É um sim. processo não de falsidade, é um processo de Sim, é mudança camuflagem genuína. social. Sim, sim, sim. Você entende o que o cenário está pedindo e você consegue se adaptar muito rapidamente. A gente usa uma imagem aqui para falar do polvo ou do camaleão, né? Que se adapta ao cenário ali e entrega aquilo que está sendo exigido, né? Inclusive, a gente brinca aqui em casa, que animal você seria? Eu sou o polvo. Uhum, Aqui em Ah, casa, exato. eu também. eu sou o polvo. Que ótimo, ó, tá Pelo vendo? Id não As estar analogias aqui. batem aí, não é só Eu coincidência. sou o polvo aqui em casa. Mas eu acho que quando eu comecei a ser mais amistoso com as pessoas na habilidade dela, eu falei assim, cara, não adianta. Eu julgava o cara. Não adianta eu Uhum, julgar ele, eu vou ajudá-lo. Então eu vou usar minha força a favor dele e vou uhum, comprar alguma força dele para mim. uhum, E as pessoas que começaram a me ver com outros olhos, elas também começaram a aceitar o fato do Catolé ser um cara que ele já entendeu. Não precisa uhum. ficar contando para ele, dando uma Perfeito. introdução de meia hora. Dá uma introdução de 2 minutos, ele já entendeu. Uhum, Então, eu comecei também a ser mais claro na troca em relação. Isso foi legal, pessoal, de fazer o teste, porque o teste, o nome da doutora eu esqueci. Eu sou péssimo com o nome, impressionante. Eu consigo tranquilo. lembrar detalhe de cena de filme, mas não consigo lembrar nome. E ela falou assim: Rafael, não adianta você lutar com o mundo. O mundo tem um padrão, você tem um outro padrão, você vai ter que se adaptar a ele e usar a tua fortaleza para ajudar ele. E essa troca você ganha de volta. Então eu comecei a ser muito mais amistoso, falar assim, pessoal, ó, é, eu já entendi aqui o negócio e eu tô aqui prestando atenção. Ou então eu falava assim, ó, turma, eu vou precisar sair um pouquinho, mas eu já entendi onde vocês estão. Então as pessoas começaram também a me ver com um pouco mais de zelo quando eu precisava sair para fazer alguma coisa, né? Então eu sou aquela pessoa que eu fico mudando de cadeira na sala.
né? Eu preciso sentar em vários lugares da sala porque eu não consigo ficar sentado num só lugar. Uhum. É, Até algum momento eu achei que eu tivesse TDAH, a doutora disse que não, nem A sua TDAH, nem autismo, hiperatividade é por causa nada. das altas habilidades mesmo, né? Ela Uhum. falou, você já entendeu, você tá cansado. Sabe aquelas pessoas que ficam te dando contexto, e fala assim, cara, já Você não entendi, bicho, precisa mais disso, né? Uhum. parte pra cima aí que vamos nessa. É, Isso mudou minha maneira de relacionar com as pessoas, principalmente como elas percebem elas mesmas. Que eu percebi que talvez por um nível de cobrança ou nível de comentário, eu podia gerar minha insegurança na pessoa. Então, como eu mudei meu approach, entendendo que eu podia agregar de valor, e eu consigo fazer a leitura muito rápida da pessoa em termos de habilidade. Ah, você é muito bom nisso aqui, Alexandre. Então, vamos trabalhar isso aqui. Vamos usar isso aqui ao teu favor nesse momento. Então, o cara também se viu visto por mim. Pô, ele tá Maravilha. olhando para mim com um olhar genuíno. Uhum. Ele me percebeu, ele percebeu a coisa. E isso mudou a maneira como eu me relaciono com as pessoas, tanto pares, subordinados, meu próprio chefe. Eu queria te Então, fazer uma pergunta sobre isso, Rafa. Acho que assim tem muito da liderança. A liderança tem uma questão de confiança e de empatia, e também de você, de certa forma, principalmente na posição que você ocupa e sendo um dos sócios e tudo mais, de você compartilhar conhecimento para que a sua equipe evolua de uma forma que você esteja imaginando conduzir, enfim. E aí eu me pergunto, porque às vezes eu tenho essa questão, como você traduz isso? Porque é como você falou, em 2 minutos você já entendeu completamente o contexto. Só que você está numa sala com 10 pessoas, sejam os executivos, seja a sua equipe. Então, aquela aceleração que vai ser fundamental para você, para que inclusive fazer valer seu tempo e tudo mais, para a equipe teria valor. Como é que você pensa isso? eu comecei a entender o contexto, originação e finalização. Por exemplo, vamos supor que nós somos um time, o Alexandre é o nosso chefe. Se a reunião é para a gente explicar para o Alexandre, assim, turma, já entendi aqui, vamos nessa. A gente entende, a gente não precisa mais perder tempo, a gente vai Uhum. seguindo ali. Uhum, Agora, nós somos todos pares, precisamos convencer alguém que não entendeu. Então eu, sabendo disso, me regulo. E aí vem o desenho, vem Uhum. sentar Perfeito. e Uhum. ter uma bebida, ter um chá. Bebidas quentes me dão esse conforto emocional, sabendo que vai demorar, então eu já me preparo. Ó, vai demorar, vai ter muita discussão e eu vou ter que me calibrar. Mas também acontece das vezes eu não entender, e aí eu fico fazendo muitas perguntas, as pessoas também ficam do tipo Uhum. assim, pô, cara, tá fazendo 17 perguntas. É que eu tô avaliando todo o Todas contexto onde as. eu quero chegar Você está nela. dando a volta no circuito todo, né? Que é bem comum, Sobre sim. isso, Rafa, acontece uma coisa comigo, vê se acontece com você igual. Tem muitas vezes que eu acho que as pessoas dizem que entenderam uma conversa, só que eu acho que elas não entenderam, porque não está explicado igual, ou elas estão ok, aí que eu falo, elas estão ok com o não entender. E eu vejo isso muito em trabalho, assim, a pessoa, tipo assim, é que na nossa conversa eu vou dizer que eu entendi, e aí depois eu me viro, sabe? E essa é uma parte que eu fico fazendo pergunta, porque tipo assim, eu falei que não, tipo, não entendi ainda, sabe? E as pessoas só querem se livrar, parece que, como se fosse o aluno no final da aula, já está na hora do recreio, ele continua fazendo pergunta. Já melhorei nesse quesito. Mas, para mim, às vezes eu sinto que tipo, as pessoas não entenderam. Pode ser que elas entenderam, tem muitos casos que eu mesmo não entendi muitas coisas, mas eu vejo muitas vezes que só as pessoas literalmente já, cara, já tá bom de informação, não é que elas entenderam ou não. Eu ia fazer É, só um comentário também antes, só para complementar a fala do Feita, para você entrar com essa informação, Rafael. A gente costuma falar que a diferença entre uma pessoa muito inteligente e uma pessoa superdotada com altas habilidades é que a pessoa muito inteligente sabe muitas coisas sobre muitas respostas para muitas perguntas e muitas coisas. Mas a pessoa superdotada com altas habilidades, ela sabe fazer as perguntas mesmo daquilo que ela não conhece. Porque ela sabe, a partir das perguntas, entender as insuficiências dela naquele assunto e capturar todas as informações necessárias para, a partir daí, ter uma apreensão e algo para falar sobre aquilo. Então, não é só saber as respostas, é saber perguntar sobre a coisa. Essa é uma diferença bem interessante, assim. Por favor. é. Não, o ponto do Felipe é verdade. É, até fazendo talvez o paralelo e a combinação das duas perguntas do Felipe do comentário do Felipe e da Daniela,
essa leitura de cenário já me atrapalhou muito, porque talvez aí tenha um pouco do ímpeto da idade. Eu acho que a medida vai ficando mais maduro, também você vai entendendo que não adianta você querer rush the process, né? Uhum. Então, o que eu entendi, Felipe, algumas vezes algumas pessoas não querem entender porque elas entendem que aquele contexto não pertence a elas, ou elas estão cansadas demais Não, é o que eu cognitivamente. estava vendo, ela somente, tipo assim, eu descobri no trabalho e na vida mesmo, que às vezes as pessoas estão muito ok em só não entender um assunto e passar, sabe? Tipo assim, elas pararam de prestar atenção, elas não entenderam e elas estão ok em não entender, entendeu? E é É, uma coisa que eu tinha dificuldade quando eu percebia que, tipo assim, cara, Você quer saber da eu coisa, não né? consigo tão ficar não ok de não entender Uhum. quando eu tô prestando atenção, sabe? Tipo assim, sobre uma coisa. Eu E eu quero vejo que as aprender. pessoas têm uma leveza muito maior do que eu, de tipo, cara, tipo, não. E às vezes até a gente discutindo com a minha esposa, assim, eu tô filosofando sobre uma coisa, ela fala, Felipe, você sabe que eu não me importo tanto com isso. Eu falei, sério? Pô, a gente tá numa super profundidade, assim, sobre o tema da filosofia, só Você que se só empolgou pra isso, sozinho. ela só tá me incentivando. É é horrível, porque né? Isso. é porque eu acho que tem algumas pessoas têm a terceirização cognitiva, eu chamo desse termo Que assim. ótimo. Que é do tipo assim, ó, por exemplo, vamos supor, estamos falando de financeiro aqui, do endividamento. E aí eu sei que o Alê é muito bom e vai trazer o contexto mais mastigado. Então eu vou me poupar para não entrar no assunto que talvez não seja tão necessário. E eu sei que se eu entrar, eu posso ter tanta pergunta que vai estressar os outros. E os outros vão interpretar como quiser. Podem me achar soberbo, podem me achar desocupado, podem me achar, cara, bicho, marca um fórum com o Alexandre e pergunta para ele, brother. Então, assim, e isso, Felipe, é, Quer dizer que toda a sua essência carioca apareceu no Brother. às vezes eu solto. Você denunciou aí. E esse é um ponto importante que algumas pessoas que têm, né, vamos chamar de pessoas que têm, né, alguma inteligência assim acima, são rotuladas como pessoas chatas ou pessoas que não sabem ler o momento, porque o cara tá com tanta avidez pelo conhecimento que ele tá, é como se ele isolasse o resto do mundo para ele obter a Uhum. profundidade que ele quer no assunto. E às vezes não é o momento, né? Então as pessoas acabam sendo mal interpretadas, sendo tidas até como pessoas ignorantes no sentido de desrespeitosas Uhum. Rudes, ou né? pessoas Uhum. que rudes, né? Tipo, Uhum. cara, ou então aquela pessoa que nós chamamos no Rio de sem noção. Pô, esse cara é um sem noção. Tá aqui, Uhum. estamos aqui 1 hora e meia sentado, ele falando do endividamento. Cara, Catola, na boa, marca com o Alexandre um fórum para você falar disso, né? E esse é um ponto, gente. Tem muito cara que é muito inteligente e ele não cresce na carreira por causa Não tem das noção. aprovações sociais. Uhum. Sim, Porque alguém total. Uhum. rotula ele como, me desculpe o termo, mas como um babaca. Esse cara, eu jamais vou querer botar esse cara no topo da companhia, porque se ele não consegue conduzir uma reunião de maneira estruturada, quiçá uma companhia. Uhum. E você vê muito por aí, né? É muito comum ver Sim. os caras que são geniais nas empresas ficando para trás, cada vez Uhum. mais Sim. especialistas. Sim. É, a questão, vamos dizer assim, se a gente puder traduzir em termos médicos aqui agora, não sei se essas pessoas têm um diagnóstico, mas é como se a gente dissesse aqui que o autismo está interferindo nas altas habilidades da pessoa, ou seja, as dificuldades de socialização, de reciprocidade social, de interação, de comunicação, acabam prejudicando, e mesmo que a pessoa tenha altíssimas habilidades para um monte de coisas, isso fica eclipsado e não necessariamente é valorizado. Isso é uma queixa que eu ouço muito no consultório, assim, de pessoas muito frustradas por isso, e com um nível de inteligência altíssimo, mas por causa desse desajeito não são absorvidas ou não galgam esses espaços institucionais. O que também é uma pena, e é por isso que eu estava perguntando assim, se as empresas não têm políticas para entender essas sutilezas, e se as pessoas também não são trabalhadas para entender que isso não tem a ver com a pessoa ser babaca, tem a ver com a pessoa ter um desafio para ela se socializar, a gente vai perder essa pessoa. Então, É. essa é uma cultura que precisa mudar também, porque a gente fica pensando que a pessoa boa é aquela pessoa que é legal no ambiente social. Vai para happy hour, sabe, como você falou, conduzir uma reunião, ser agradável, ser cordata, mas não necessariamente a pessoa consegue. E isso não quer dizer que ela não seja super capaz. Agora, Imaginem para as mulheres, hein, E as gente? Só mulheres, fazendo é. Uhum, parênteses que assim, uhum, sim. que o buraco é mais embaixo. Uhum, eu queria perguntar para vocês, óbvio, né, que é, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto depois que eu encontrei o Felipe.
E hoje tem IA para poder você, por exemplo, eu joguei meu relatório Uhum. lá e pedi AI, né? IA, eu chamo Uhum. minha IA de Hannah. Hannah, analise para mim esse relatório aqui e me dá a tua visão e tal. Mas vocês poderiam explicar um pouco mais a estruturação dessas pessoas, do tipo, por exemplo, QI médio brasileiro, quando a pessoa é considerada contabilidade, quais suas características, tem um quartil de piso e teto, né? Quando começa a superdotação, quando termina, talvez até para dar um contexto, porque acho que muitas Para as pessoas, pessoas como não eu, sabem disso, né, não dessas sabem, informações. né? Beleza, E eu também, né? Eu tô aprendendo sobre isso, tá, gente? Eu, perfeito, eu sou um leigo perfeito. ainda em estudo. Quando a gente foi quando a ciência foi categorizar o que é inteligência humana, você aplica uma série de testes. Vou resumir muito aqui, tá bom? Mas só para dar um panorama, assim. Você cria, como em qualquer distribuição normal, uma curva de Gauss. A curva de Gauss é aquela curva que é um sino, né? Um sinusoide, um U invertido ali, em que você tem exatamente no meio a maior parte das pessoas ali, os 50%, e você tem nas extremidades as exceções. Então, estabeleceu-se que o meio seria considerado o QI médio, 100, que é mais ou menos a média mundial. Aqui no Brasil, a média costuma ser 87, que é um pouquinho mais para baixo do que a média mundial. E esse valor, se você pegar 30 pontos para cima ou para baixo, então 100 menos 30, 70, ou 100 mais 30, 130, você tem os dois recortes com os quais a gente define a deficiência intelectual, então, pura e simplesmente a partir do QI, tá? Mas, obviamente, tem um quadro clínico todo associado. Então, 70 para baixo, deficiência intelectual. 130 para cima, superdotação no sentido estrito. A superdotação tem a ver com a capacidade cognitiva aumentada, a capacidade de autoaprendizado, a capacidade de conexão de muitas ideias, o que você descreveu aqui, Rafael. Uma sensibilidade sensorial aumentada, um engajamento com a tarefa, uma implicação e uma facilidade de aprendizado quando você tem esse interesse, né? E uma curiosidade muito grande. Então, você tem essas características, você tem essa inteligência. Só que essas características, elas não são exclusivas das pessoas que têm o QI só acima de 130. Você já começa a observar esse padrão, mesmo em pessoas com QI 120, 124, 118. Então, por isso que tem esse conceito das altas habilidades, que é para dizer, bom, a pessoa tem esse funcionamento cognitivo superior, não atinge aquele nível do 130, mas você tem aí presente uma série de características que já fazem com que ela tenha um cérebro que elas têm um funcionamento relativo a esse cérebro que é hiperconectado. Então, o fundo de todas essas questões das neurodivergências é uma questão neurobiológica em que você tem um padrão de conectividade aumentado no seu cérebro, na substância branca dele. Você pode ter um aumento do número de células, então a substância cinzenta ser um pouco maior, mas a diferença mesmo não vai ser no número de neurônios, vai ser no modo como eles se conectam entre si. Então, e isso que faz com que a pessoa tenha a capacidade de concatenar ideias muito maior, a capacidade perceptiva muito maior, a capacidade de visualização muito maior. Então, tudo está ligado a esse aumento dessa conectividade cerebral. Só que isso também faz com que a pessoa seja mais sensível sensorialmente e necessite de mais previsibilidade, porque isso pode gerar sobrecarga de informação, que é o input que a pessoa recebe do meio ali. Isso faz com que a pessoa module o comportamento dela com o outro, com o espaço e com o tempo. Quando a gente está falando do outro, a gente está falando da socialização. Quando a gente está falando do espaço e do tempo, a gente está falando da tendência a rotinas, a estabelecer comportamentos mais sistemáticos, mais repetitivos, e aí a gente está falando da dimensão do autismo, por exemplo. Então, essa modulação pode interferir nesse modo da pessoa agir com o outro e consigo mesma na organização do espaço e do seu tempo. E no modo como ela consegue conduzir o fluxo de concentração dela. E aí, se a pessoa tem muita dificuldade de manter o foco dela, né, com essa energia toda que ela tem uma dificuldade. Eu vou usar uma imagem aqui que eu tenho usado essa semana que eu acho que funciona muito. Aquelas mangueiras de incêndio de bombeiro, se você não souber segurar aquilo, aquilo se mexe sozinho. Então, é meio que o TDAH é um pouco essa pessoa que não consegue controlar o fluxo do próprio pensamento, ela não tem as rédeas ali da mangueira, então a mangueira vai espirrando para tudo quanto é lado, para onde ela apontar, a pessoa está olhando. Então, isso daí é a dimensão do TDAH. Então, você vê que as neurodivergências, elas estão todas conectadas. Então, você pode ter mais manifestações de altas habilidades, mais manifestações autísticas, mais manifestações de TDAH e muita sobreposição entre elas. Então, é por isso que é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja só uma coisa ou só outra. E é por isso que eu tenho gostado de usar o termo neurocomplexidade para falar disso, e provavelmente é um termo que a gente vai acabar usando mais no futuro, mas para dizer dessa estruturação cerebral diferenciada, hiperreativa, para essas características afetivas, sensoriais e cognitivas, e motoras também. Você bem falou que você também é um ótimo esportista e tal, e isso muda o modo como a pessoa se coloca no mundo.
Espero que eu tenha resumido aí a questão. Não, foi excelente, porque, por exemplo, quando meu filho nasceu, meu filho vai fazer 8 anos, Uhum, ele tinha uma coisa, ele tem algumas características minhas. uhum, Ele é muito sensível a som e a cheiro. Então, por exemplo, está em uhum, casa e só eu e ele sentimos um cheiro de uma coisa e minha esposa não sente. uhum, Então, quando ele era Ok. pequenininho, a gente achava que ele era autista, uhum. porque ele tinha qualquer coisa ele fazia Ficava isso, com sabe? a Ele era hipersensibilidade muito sensorial auditiva. sensível, Aham. Uhum, cheiro. E eu sou assim. Óbvio que uhum, eu sou mais velho, né? Já sou uhum, mais uhum. cascudo, então uma moto passar, eu não faço isso, mas me incomoda. Assim, Isso eu aqui em faço até casa, hoje, eu não tenho nenhuma vergonha de tapar o ouvido, viu? Tô nem é, aí. principalmente cheiro, gente. Cheiro, assim, eu sinto cheiro de tudo. Eu É, Uhum, também. É até, horrível. assim, até de sangue eu sinto cheiro, sabe? uhum. Então eu Será que eu não sei qual é o cheiro do sangue? Sério? Nossa, tem o cheiro de cheiro de, ferro cheiro de ferro, oxidado. É, mas é ferroso. impressionante, assim, é muito. Então, quando minha esposa tá naquele dia, eu já sei, pelo cheiro. Uhum, Impressionante. É uma boa informação. Ok. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou muito sensível. Então, quando eu fui fazer, né, quando o Benjamin era pequenininho, antes de eu fazer o teste, eu achava que ele tivesse algum autismo, porque, né, você bota no Google, se eu botar no sim. Google qualquer sintoma, eu vou morrer amanhã. Uhum, uhum, Aí eu achava que a gente tivesse autismo. E quando eu fiz o teste, foi uma surpresa gigante. A doutora categoricamente falou assim: não, você não tem nem autismo, nem TDAH, nem dislexia. Você tem uma sensibilidade maior, você vai perceber mais as coisas, luz, cheiro, som, sabor. Sabor nem tanto, mas cheiro e som, gente, eu assim, é impressionante como eu percebo. uhum, E assim, às vezes eu tô dormindo, eu escuto o barulho do cara na rua conversando, né? Eu moro no sétimo andar. Minha uhum, esposa tá doido, tô escutando nada. Eu falei assim, "Nossa, o cara tá falando do Corinthians, meu." uhum, Né? Então, coloquei a janela anti-ruído aqui na casa inteira. uhum, E é isso, né? Então tem algumas coisas que eu fui descobrindo com o tempo que não era. É engraçado, né? Que eu era rotulado como um defeito, porque a uhum. sociedade te julgava como um peso. Ah, pô, esse É, cara tá você está sendo reclamando de tudo aqui. excessivo, né? Uhum, E no final é um superpoder, né? Eu consigo escutar o uhum, barulho que ninguém escuta. Eu consigo escutar. Eu consigo sentir um cheiro de uma geladeira de algo podre. O perfeito. pessoal tá vivendo a vida normal aqui. Não, gente, tem algo podre na geladeira. Não tem, não tem. Aí eu vou lá e tem um negócio lá no canto da geladeira Uhum. podre. Né? E você Caramba, como consegue se. concatenar sinais e situações no seu entorno que fazem com que você tenha uma previsão, por exemplo, do mercado de 2 anos e que as pessoas não conseguem fazer isso para você é quase intuitivo, né? É a mesma É, coisa. Só que é no nível cognitivo, você está lidando com informações que você computa e conecta muito mais rapidamente e aí você consegue dar essas previsões e é por isso que você teve esse destaque profissional. Mas você teve o seu caminho é muito bonito nesse sentido, né? Que você conseguiu ter um brilho profissional muito claro, assim, e você foi valorizado por isso, e reconhecido. E ainda bem que não te estigmatizaram pelo seu percurso escolar, porque a sua história é uma história bem interessante nesse sentido. A gente ouve muita história de pessoa superdotada que fala, eu era o melhor aluno da escola e tudo, mas você até se tornou depois, no finzinho, você falou, né? Mas você sim. teve essa dificuldade, e isso é muito legal até para os pais que estão ouvindo a gente, de não ficarem desesperançosos em relação aos filhos, assim, porque às vezes a gente fica assim, nossa, a vida desse meu filho vai ser uma catástrofe, ele não é bom aluno, o que está acontecendo e tal. E também até para devolver para uma família, olha, apesar do seu filho ter essa dificuldade escolar, na verdade ele é superdotado, parece uma incongruência bizarra, porque fala, então ele não deveria ter facilidade com tudo o tempo inteiro, e não necessariamente. Porque tem a questão também do interesse, né, e do nível que você tem de o quanto aquilo é desafiador para você, o quanto você está interessado naquilo, ou o quanto aquilo te desperta a descoberta de um sentido, que é o que você falou. Quando faz sentido para você, você vai cavocar até achar o pó da coisa. Senão, você É, simplesmente não se interessa por aquilo, né? vou dar um exemplo. Não sei se vocês são assim, mas para eu fazer uma compra de alto valor agregado, eu tenho todo um racional de autoconvencimento da segunda persona do Rafael em relação à dissonância cognitiva. Eu Conta fico, aí. eu fico criando racionais em espiral para me convencer que a compra é uma compra inteligente. Uhum, Eu não consigo comprar nada por impulso. uhum. Ah, É maravilha, que porque ótimo. Eu não sou assim, não. Nós não somos assim. É, Eu não sou assim. É isso que eu posso te dizer. assim, esse final nossa, de que legal semana, que você é assim, ainda bem. esse final de semana aconteceu isso comigo. Eu fui comprar uma mochila. Eu tenho ritos. Isso não sei se vocês têm isso também. Para cada virada de momento, eu tenho um rito. Então, se eu vou ter um novo momento de trabalho, vida profissional,
eu faço um rito que simboliza isso. Então, por exemplo, eu comprei uma mochila. Mochila para mim, mochila, carteira, são ritos. Então eu estudo tudo sobre a mochila. Tanto é que eu fui na loja hoje porque eu vi um amassado diferente na mochila. Aí a mulher falou assim, cara, só você e um outro cara que vieram aqui da Faria Lima falar desse amassado na mochila. Do tipo assim, eu percebi um erro de fabricação de uma marca que é mundialmente famosa e me incomodava o determinado amassado da mochila. Ele Porque eu falou, não queria que ela vou. fosse estruturar. Então eu vou criando o racional da mochila, do peso, Que do não sei o corresponde ao seu quê. momento de carreira, que você quer também que tenha esse É, momento. Aham, aham. e eu faço Que relação, ótimo. não, são compras de 10 anos, então marca um ciclo e fecha. E é isso aqui elevado, porque essa mochila já vai se pagar em tanto tempo, não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí eu crio. Eu não preciso de nada disso, eu vou lá e compro, né? Porque no final não tem muita coisa. Mas eu preciso gerar uma indicação ou uma inclinação de convencimento pessoal para eu tomar uma ação que envolve ou desembolso ou uma manobra mais agressiva. Uhum, Então ninguém vai conseguir me fazer tomar uma decisão mais brusca se eu realmente não estiver convencido. uhum, uhum. Perfeito. Esse percurso do seu diagnóstico, Rafael, você falou que faz 3 anos, né, que você recebeu esse diagnóstico. Você sentiu uma mudança na sua autoestima? Isso teve uma interferência nesse sentido? Isso ficou claro para você ou não? Você percebe isso com o tempo? Foi uma coisa que você foi introjetando para você? Como que aconteceu esse Não, mudou resgate, muito assim? minha autoestima. Eu, na verdade, quando eu fiz o teste, eu tava com muito medo de ser categorizado como alguém com, alguém com debilidades e eu saí muito surpreendido, né? É, e, e essa jornada foi muito legal porque acho que quando a gente enterra alguém que é importante pra gente, começa-se um processo de autodescoberta familiar, de raízes, né, de coisas perdidas no passado. E esse momento assim de descobrir um pouco mais sobre a minha cabeça, né, não que tenha algo de especial, mas que, pô, é legal saber mais sobre a gente, foi um processo que me deu um pouco mais de coragem, de me desafiar um pouco mais, de ter menos medo, sabe? Maravilha. E você consegue reconhecer agora as pessoas do seu entorno também que compartilham com você essa característica? Quando você falou da sua família, você se perguntou se isso veio do seu pai, se isso veio da sua mãe, onde que isso estava inserido no seu meio, se seu filho, você já reconheceu que seu filho tem essas mesmas características de sensibilidade Sim. sensorial, né? Como que isso aí ficou em relação a esse seu radar para essas características, assim? Não, eu fiquei mais sensível e eu talvez passei a entender que minha régua de julgamento era inapropriada e desequilibrada. Talvez eu Uhum, passei muito tempo achando uma coisa e na verdade era outra. Então, isso, por exemplo, me aproximou do Felipe, né? O Felipe me acessou, a gente se conheceu e eu pude olhar para o Felipe e falar assim, cara, a gente é um bicho da mesma espécie. uhum, E foi legal, né? Do tipo assim, a gente é um bicho da mesma espécie, né? uhum, E aí eu me vi nele e acho que ele se viu em mim também. uhum, Então eu acho que eu consegui, assim, sim. Pensei muito sobre isso, sobre meus pais. No final, eu acho que eu tenho muitas coisas do meu pai, de características, mas eu tenho muitos jeitos da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que tem esquizofrenia. Então eu não sei o quanto ela perdeu por causa da esquizofrenia, sabe? uhum, Porque você uhum. muda um pouco a personalidade. Mas foi muito legal esse processo de descoberta pessoal, viu, pessoal? Eu tava um grande amigo meu aqui em casa e a gente conversou isso por um acaso que eu falei que vim aqui fazer com vocês. E eu falei para ele, falei assim, cara, ele falou assim, ele é meu melhor amigo, ele falou assim, quando você fez o teste, você tinha medo de ser taxado como alguém cognitivamente incompetente, né? Aí eu falei, sim. Ele, mas eu sabia que você é alguém que tinha um cognitivo superior. Por quê? Ele falou uma coisa da visão dele do mundo, né? Ele falou assim: alguém que vem muito de baixo, que nem você veio, né? Que a família é muito simples, muito humilde. Alguém que não tem uma base escolar forte, porque eu basicamente estudei colégio público a vida inteira, metade da minha vida acadêmica é colégio público. E o cara tem muito êxito, mas ele não é só o êxito, ele tem capacidade de transformar o entorno dele. Quando o cara vem de uma boa família, uma boa estrutura familiar,
e ele tem uma educação que molda esse contexto de volta dele, eu entendo que esse cara é um cara que foi construído para isso. E quando a pessoa não é, eu entendo que essa pessoa tem uma inteligência muito acima da média. Se A leitura dele construiu, né? eu achei Uhum. muito É, legal o que ele falou, porque eu nunca muito tinha parado pra legal pensar dessa mesmo. maneira. Sim, sem E dúvida. tem pessoas que estão aí, que a gente nem imagina que seja, mas devem ser pessoas brilhantes cognitivamente, né? Que têm capacidade de enxergar valor e riqueza ou geração de valor para a sociedade e construir essa rede de maneira estruturada, organizada, pensando no longo prazo. E ele deu essa explicação dele, assim, que eu achei fantástica, assim. Eu Perfeito. falei, caramba, Eu nunca te tinha dou pensado nisso, até, Alexandre. eu te dou até o Ajudou. número, Rafael. Aqui no Brasil, pelo menos 5 milhões de pessoas teriam QI acima de 130. Se a gente for Cara, considerar o QI a partir de 120, já com Quantas pessoas? características 5 milhões, mais ou menos, milhões. 2% da população. Se a gente for considerar altas habilidades no sentido mais amplo, que é acima de 120, já com essas características que a gente numerou, a gente já está falando aqui de 5% da população. Então a gente já está falando de quase 12 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas no Brasil têm diagnóstico de superdotação? 40 mil. Então a gente tem pelo menos 4 milhões e 960 mil pessoas esperando para ter esse diagnóstico. 97% delas morrem sem saber que são superdotadas. E aí tem uma outra questão. A autocobrança, a autocrítica, essa coisa muito enraizada nas pessoas que são muito inteligentes, que têm esse senso de perfeccionismo muito grande, isso muitas vezes provoca depressão e ansiedade nessas pessoas. Ou seja, as pessoas superdotadas não diagnosticadas podem sucumbir a elas mesmas e não conseguirem viver o melhor de si e nem oferecer o melhor de si para o mundo, como você está falando aqui. Sim, as pessoas superdotadas têm essa capacidade de transformar o próprio entorno e de serem muito criativas e serem muito disruptivas e terem ideias incríveis, mas se elas não forem encontradas a tempo, elas podem adoecer e sucumbirem pela própria potência delas que não foi reconhecida e pela sensação de degredo, de rejeição que elas vão sofrendo cronicamente na vida delas. Então, um dos nossos trabalhos aqui é justamente sensibilizar as pessoas nesse sentido. Espero que um dia eu possa ver, talvez antes de morrer ou não, é, as 5 milhões de pessoas reveladas nesse país. Assim, falar, uau, consegui terminar meu trabalho. Tomara que a gente consiga contribuir para isso. que legal que você falou. É como se fosse uma represa que não deságua, né? Ela acaba Uhum, estourando. Aí mata todo mundo exatamente. em volta. E o país perde muitíssimo com isso. Você imagina se hoje 40 mil pessoas superdotadas, você é uma delas, produz o que você produziu, o lugar que você ocupou, as coisas que você criou. Imagina isso multiplicado por 5 milhões. Mas A ele já riqueza que teve é a isso. sorte, ele teve a parte de conseguir descobrir o modo de aprender, conseguiu de modo natural. Se ele não Sim. tivesse tido feito isso, toda a história dele poderia ter mudado. Então, tipo assim, e é muita gente e às vezes pode ter sido um amigo que deu uma dica, ou ele ouviu de algum lugar, e às vezes, tipo assim, um estalo que define isso, e várias pessoas não têm esse estalo. Ou em algum caso profissional, é você não ter um chefe que te dê suporte para isso, e todo o seu potencial pode não ser valorizado, você não teve essa oportunidade. Tem Uhum. o potencial, tem todos esses perdidos, mas tem até os achados que não tiveram alguns gatilhos que podia ser, que é o que eu falo, os 20% pode te levar muito para cima ou muito para baixo, dependendo como acontece. Uhum. Eu ia te fazer uma pergunta, Catolas, porque você falou do seu sucesso, meio fulgurante, assim, né? Você com 25 anos estava na Ambev, numa posição de destaque e tal. Nem sei se deu tempo de você nem conseguir se destacar, assim, ou que você tenha sofrido alguma situação abusiva no ambiente de trabalho, porque isso é muito comum também de acontecer com pessoas superdotadas, delas serem abusadas no ambiente de trabalho, porque são pessoas muito solistas, muito generosas, tendem a dar o melhor de si, produzem muito, e aí se alguém olha e fala, nossa, isso daqui é a presa fácil aqui para eu ficar bombeando dela o que ela tem, assim, você chegou a viver alguma fase da sua vida em que você se viu parasitado pelo ambiente onde você estava? Então, é, eu, 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 eu creio que não. O que eu tive, talvez o Felipe vai entender melhor, porque ele, por ser carioca, foi no começo da carreira uma dificuldade de romper. Uhum, Mesmo talvez tendo uma capacidade legal de fazer coisas, o mercado carioca era muito preconceituoso. Então, né, Felipe, se você não tinha um nome maneiro ou não conhecia alguém, eu escutei que, por exemplo, quando eu queria estagiar, né, eu passei na PUC com bolsa de excelência acadêmica. Então, meu primeiro período, gente, era um desastre. Eu não tinha grana para ir para faculdade, eu ia de caminho de colégio público. O primeiro período, assim, eu quase perdi a bolsa, porque o gap educacional era muito grande versus outros alunos.
Eu passava o dia inteiro sem comer, que não tinha grana para comer, levava os creme cracker de casa. Então, quando eu fui tentar estagiar, eu não tinha as eu não tinha os requisitos. Eu não tinha roupa, né? Isso aqui, né? Não tinha roupa, Uhum. não tinha viagem na época, né? Estamos falando de 2000 e 2005, 2006. Eu não tinha morado fora, não sabia falar idiomas. Eu era usando ninguém. Então, eu fazia os processos e uma vez uma recrutadora falou: "Ó, você não tem pedigree, não vai passar nunca." Eu, como assim pedigree? Ela falou: "Você não tem roupa, você não tem o quê?" Aí eu falei: "Então eu vou comprar esse pedigree. Vou comprar, vou conseguir, vou Que morar fora." loucura, né? No dia seguinte, gente, isso foi uma quarta-feira. Quinta-feira eu já tinha esquematizado para onde eu ia, como eu ia pagar, eu não sei como ia fazer. E acho que um ponto aqui, né, Felipe, talvez que me fez assim muito ir em frente foi a fé, né? Eu sempre Uhum. tive uma fé assim inabalável assim em Deus. Eu sempre tive uma coisa assim muito grande assim com algo maior. E parece que essa coisa sempre me manteve motivado, mesmo quando tinha essas coisas, sabe? Então, eu nunca me senti parasitado, mas eu me senti no começo muito subestimado, muito desprezado, sabe? Quando Uhum. você não é Perfeito. importante, quando você é Uhum. ninguém. Eu Uhum. estagiava numa empresa, não posso mencionar que ela é aberta em bolsa, e eu queria muito fazer o trainee dela. E os caras não me davam oportunidade, porque nessa empresa tinha que ser indicado. Eu lembro que quando eu falei que não ia ser indicado lá, ia fazer o treino na Ambev, que na época era o filé mignon. A galera riu de mim na minha cara, assim, gargalharam na minha cara, me mandaram para um outro shopping menor, para meio que me jogar fora. Eu ia fazer estágio, gente. Eu fazia estágio, eu trabalhava sábado e domingo porque eu queria resolver as coisas. Mas eu tinha um gap de execucional, de executivo grande, porque era o meu primeiro estágio. Então eu não sabia mandar bem no Excel, não tinha as habilidades para poder. Não tinha as habilidades relacionais, porque me faltava uma base de educação em casa, né, de comportamento. Minha família era uma família simples. Minha mãe teve esquizofrenia. Meu pai era um cara de loja. Cara, Uhum. eles não podiam me dar nada. Não é que eles não queriam. Sim. Então eu sinto que eu fui comprando habilidades em cada degrau que eu ia subindo, sabe? Então, parasitado eu nunca fui, mas eu fui muito menosprezado. E a minha vida Perfeito. muda quando eu passo no trainee. Quando eu passei no Perfeito. trainee, parece que as pessoas me viram, tipo assim. Eu realmente me senti assim. Os caras falam assim: não é possível que esse cara passou. Não é Uhum. possível. E eu queria tanto, gente. Eu queria tanto esse negócio quando fui na entrevista final. Eu queria tanto, eu estava tão preparado que eu saí desse estágio que eu não me valorizava para estudar essa empresa, para estudar a Ambev. Eu estudei, cara. Eu via os vídeos dos fundadores, do 3G, eu decorava trejeitos do CEO. Quando eu fui para a entrevista final, o cara falou para mim assim: bicho, cala a boca que tu já passou, cara. Pelo amor de Deus, para de falar. Eu passei no dia 27 de novembro de 2009. Parabéns, Eu Rafael. passei nesse negócio, Muito esse negócio legal. mudou minha vida. Mudou minha vida porque ali eu acho que as pessoas viram assim, pô, talvez a gente menosprezou esse cara. E eu sempre quis fazer. Então eu sei que vai ter isso, tá, Alexandre? De pessoas que vão querer tirar vantagem. Uhum. E o que eu pensei? Qual foi o meu racional? Para talvez te mostrar como eu sempre tratei. Eu sei que vai existir, assim como existe gente ruim, e assim como existe gente boa que acha que eu sou ruim, porque na história de alguém eu sempre posso ser um vilão, um herói, Uhum. Sim, sim. É onde a eu pessoa sempre vou quiser ser te rotulado de colocar, né? alguma A maneira. roupinha que a pessoa quiser te pôr ali, né? Uhum. E tá tudo bem, às vezes para alguém eu fui um vilão mesmo, talvez para alguém eu fui um algoz, e para alguém eu fui um Uhum. herói. O meu trabalho como ser humano é me tornar alguém que tem um posicionamento, uma postura que sempre seja para gerar valor real para as pessoas. Independente se eu for voltado como vilão ou herói. Mas, sabendo disso, eu pensei que a melhor maneira não é lutar contra alguém que me coloca nessa situação, mas é eu negociar melhor como eu vou tirar vantagem do sistema, ao meu Uhum. favor. E isso faz essa espiral de crescimento. E aí, que habilidade eu compro, que reputação eu trago, que valor financeiro eu trago para mim. Então, eu nunca tentei lutar, eu sempre usei meio que a força do meu inimigo ao meu favor. Uhum. E com Maravilha. isso eu aprendi muita coisa, com isso eu criei novas habilidades. Então, pô, imagina, eu sou eu sou um profissional de 38 anos que eu tenho uma vertical de vendas, mas sei marketing, sei trade, sei sobre people, né? Gente, gestão. Trabalhei em empresa colossal,
startup, empresa de hypergrowth, lidei muito próximo com grandes fundos de investimento, como a Casec e o Gávea. Então, eu sou executivo que sei falar a língua financeira até um certo nível. Obviamente, eu não sou um CFO, Uhum. mas consigo, né, navegar bem nessas águas. Então, eu fui comprando essas habilidades e shapeando esse cara que eu quero me tornar, que ele vai chegar um dia, né? Eu sempre brinco, né? Que eu sou muito grato ao Rafael, de 18 anos, que passou na PUC. Eu sou muito grato ao Rafael, de 20, que passou, 21, que passou no trainee, 22, sei lá. E eu tenho que fazer o Rafael de 50 ser muito grato ao Rafael de 38. Uhum. Eu preciso que ele fale assim, pô, Rafa de 38 foi top, cara. Graças a ele, chegamos aqui, né? Acá estamos, senhores, né? É como se fosse vários homens assim juntos e Se somos todos um reunindo só. para falar. Maravilha, maravilha, Legal. Rafael. A gente vai chegando no fim aqui do nosso episódio. A gente podia continuar conversando aqui. Vocês querem finalizar? Dani, quer fazer os seus comentários? Não, muito legal. E assim, eu acho legal que a gente tem algumas coisas aqui, Rafael, que eu gosto sempre de falar, que a gente traz um viés, né? Bem ou mal, nós somos quatro pessoas brancas, né? Continuamos quatro pessoas brancas aqui sem o ID, senão seríamos cinco pessoas brancas, só uma mulher e tal. É muito repetindo o que acontece em boa parte da sociedade, mas sempre tentando trazer uma visão que seja uma visão mais inclusiva, partindo do ponto dessa realidade, né, que a gente tem, mas tentando trazer uma visão muito mais inclusiva. E aí eu queria te agradecer por ter, apesar de estar nesse lugar de um super executivo, é, enfim, hoje muito bem informado, com uma trajetória incrível e etc., trazer pontos da sua jornada que reforcem, né, principalmente essas diferenças, essas neurodivergências, né, essas questões, as questões do ambiente, as questões familiares, que nos tornam pessoas tão diferentes umas das outras, né? E ainda que pela cor a gente não tenha condições de mostrar isso, né? E isso fica mais evidente agora nos nossos cortes, né, Fê, que a gente vem fazendo, né? E as pessoas estão reconhecendo a gente fisicamente, a gente consegue ter enfim, uma diversidade bacana, principalmente em pensamento e história de vida e etc. E muito legal te ouvir. Pô, Obrigada. gente, obrigado Não, vocês, foi um prazer. eu tô feliz aqui pra caramba, porque, tipo assim, a gente nem se conhece há muito tempo, mas é, tipo assim, aquela pessoa, agora que eu tô nesse meu momento super network, eu vou conhecendo muita gente, falando com muita gente. Até as pessoas que, tipo, rapidamente as nossas estranhezas se batem, depois. Estranhezas é um termo interessante. E aí foi nisso, e aí foi muito legal, porque, tipo assim, eu sou muito cara de pau, todo mundo já sabe aqui. Então, tipo assim, eu vou vendo as pessoas do LinkedIn, quem eu acho legal, eu vou lá e falo assim, cara, achei você legal, vamos marcar um café. E eu faço isso com muita gente. E foi assim que a gente veio se conheceu. Então, tipo assim, aí você bate com as pessoas e vai atraindo outros caminhos, e é legal, porque as pessoas vão se reconhecendo, cada vez mais pessoas, no último que a gente fez no nosso próprio podcast, ou descobrem, não se descobrem perfeitamente, mas se descobrem em algum aspecto, ou conhecem outras pessoas, é muito interessante trazer aqui. E muito legal saber que, ao contrário do Ale, que os familiares e todo mundo aqui, sem ele saber, o Catolé vem e agora vai contar para o mundo através da gente. Assim, vai ser muito Exatamente. É, legal ver a verdade. reação e esse tipo de coisa. É, e eu acho que Contar no hoje LinkedIn. hoje eu me sinto muito mais seguro de falar dos meus detalhes, coisa que no começo eu tinha menos. Então, é até numa própria parte de desenvolvimento. Eu vejo o problema, até o que eu falei, a gente conversou, ele se viu e ele falou, Felipe, eu queria participar do podcast. Quando outras mesmas pessoas falam assim, cara, Felipe, eu não sei se eu ainda quero participar do podcast e tudo mais assim. E ele não, cara, tipo, já me conheço, já me sinto desse jeito, vai ser muito legal essa troca. E eu acho isso incrível, da Mas vontade sabe por dele e o que a gente quê? está fazendo. Sabe por quê?
Porque é um pouco o que o Alexandre falou. Eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar de um diagnóstico correto, até porque o caminho foi mais de sombra do que luz. Uhum, Foi mais de dúvida e insegurança, mais incertezas, do tipo, eu tenho sensibilidade a ruído e agora? Eu não consigo ficar sentado na mesa, então eu sou um problema. E eu entendendo como eu funciono, eu consigo me regular melhor, eu consigo ajudar melhor o Rafael. perfeito. Se eu consigo ajudar melhor o Rafael, eu consigo ajudar melhor todo mundo que está ao meu redor, que esteja trabalhando comigo, que viva comigo ou não. Eu faço parte do ambiente, eu sou uma parte do ambiente que eu vivo. Então, eu tenho zero preocupação de vir aqui hoje e colocar qualquer rótulo. Não acho que inteligência é sinônimo de sucesso, mas eu acho que a gente ter autoconhecimento, saber como usar nossos superpoderes para ajudar pessoas genuinamente. Eu coloquei isso para mim como uma coisa genuína. Eu internalizei isso. Como eu posso usar meus superpoderes, alguns que eu tenho, para ajudar as pessoas a achar o delas, ou melhorar o delas. E saber que eu também tenho minhas criptonitas, e eu vou ter que saber lidar com elas. Não tem jeito, elas estão aí. Eu tenho Uhum, várias. uhum, É. total. Então eu vi muito nesse sentido de. é, não de uma exposição ou de uma autopromoção, mas no sentido, tipo, como a gente pode se ajudar em âmbito maior, né? Perfeito. Então eu queria muito ter essa conversa, acho que é super legal esse espaço, acho que você faz um trabalho incrível, fala de assuntos que as pessoas não estão dispostas a ouvir. Eu acho que é um mercado que autoconhecimento ele tem se vendido de maneira desenfreada, né? É preciso, pessoal, quem estiver escutando, que procure profissionais gabaritados, pessoas sérias para fazer esses acompanhamentos. Hoje existem inúmeros testes na internet que são cobrados que não têm nenhuma Uhum, validação científica ou médica. Então, assim, façam direito, faça o processo direitinho. Pensa que você está comprando um grande vestido, uma grande joia. É um investimento para a sua vida, né? Independente em qual range você esteja, vai ter uma maneira de tratar e aprender na curva que você estiver. E a sua curva é a sua curva, é a sua história. Então eu queria muito falar disso porque para mim foi um divisor de águas. Eu considero esse processo como uma nova fronteira pro Rafael, pessoalmente falando. maravilha. Muito legal. É, dividir as histórias aqui, Rafael, tem muito mais o poder de fazer as pessoas se identificarem com cada uma das nuances das nossas histórias, que são diferentes, têm denominadores comuns, mas tem coisas que se diferenciam, e isso a nossa comunidade reconhece, e as pessoas falam, me reconheço nessa característica mais com a Leo, mais com a Dani, e aí no outro episódio fala, nossa, agora me reconheci com o Fê, me reconheci com o Id, e certamente as pessoas vão se reconhecer na sua história também, que é muito bonita. E eu queria só aproveitar para finalizar aqui, te passar uma dica para você que não consegue ficar sentado trabalhando. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou em pé aqui, em cima de uma prancha de equilíbrio. Oh, não tô Melhor coisa do sabendo. mundo é trabalhar em pé. Não precisar Caraca. ficar sentado. Desespero de ficar sentado balançando a perna. Eu trabalho das 8 horas da manhã, ó, 8h20 da noite. Estou aqui em pezinho na minha prancha de equilíbrio. Até mostro ela para você. Aqui, ó. Oh, que Então, bonitinho. o O Benjamin pessoal que tem está uma nos dessa ouvindo. aqui em casa. Exatamente. Não, isso aí você compra em qualquer loja esportiva, assim. Ajuda muito. E usar a mesa que se levanta, tal, para você poder estar no seu É. espaço sem precisar ficar sentado. Dá desespero ter que canalizar a nossa hiperatividade para ficar parados. Não, não, não Tem rola. umas bolas incríveis, tipo bola de Pilates, né? Mas, enfim, tem Também, uma também. Tem várias. É que a da gente não tá fazendo Tecnogym. Pois é, mas A tem gente quer falar mesmo. É marca, mas uma fala assim, muito não, vamos. legal. Sim. E isso que vocês falaram, pessoal, é super importante porque do tipo assim, eu até escrevi um post, acho que foi no domingo, sobre isso. Algumas pessoas têm alguns medos, mas existem maneiras e táticas para poder vencer. Então eu fiz esse post sobre o medo do domingo, que existem maneiras de você mitigar esse processo e tornar ele menos desesperador. A mesma coisa para cá se aplica, né? Pô, uma prancha para ficar em pé, eu tenho o iPad, né? Porque às vezes não tem papel e eu preciso desenhar, então eu fico desenhando no iPad. Uhum, É, cara, entre cada reunião que eu tenho tempo, eu jogo uma partidinha de xadrez. uhum, Vai me uhum, fazer uhum. bem. É 5 minutos, não vai matar ninguém. É tipo assim, é que nem quando você está fazendo teste de prova de produto, entre uma prova e outra tem que comer um creme cracker, né? Pra Para limpar a tirar o boca ali, sabor né? das... É. Entre reunião e Eu outra, eu jogo vou no xadrez Você para Wii. joga um limpar minha cabeça. xadrezinho.
É isso É aquela aí. questão de hábito. Tem o filme O Poder do Hábito, que ele fala sobre como você muda certos hábitos, mudando algumas rotinas. É, exato. Exatamente. Então, eu acho que o ponto de vocês aqui, pessoal, pode até, e se me permitirem, né, ter talvez conteúdos que falam sobre ferramentas para ajudar a pessoa. E ferramentas não é nada pago. São pequenas atitudes ou Sim, boas sim. práticas de Sim. atitudes que vão te ajudar. Porque às Uhum. vezes o cara não sabe. É que nem eu, gente. Eu fui diagnosticado com. Tô com 38, né? Fui diagnosticado com 35, 35 é. anos de Uhum. idade. Então, Uhum. assim, né? Imagina, eu já era um cara de quase 40. Uhum. E hoje, sabendo, putz, a minha vida Isso mudou. vai mais rápido, sem dúvida nenhuma. É. E sofro menos, Maravilha. porque sofrer é inevitável, mas eu sofro menos. Perfeito. Maravilha, Rafael. Foi um grande prazer te receber aqui. Espero que a Obrigado, gente ainda gente. possa se ver. Um grande abraço, Muito bom, pessoal. gente. Beijo para Abração. vocês. Pessoal, Obrigada, Valeu, valeu. Rafa. Rafael. Tchau, tchau.